Olá, irmãos, graça e paz, muito boa noite, Deus abençoe você, seja bem-vindo ao culto da família da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós somos uma igreja bíblica, contemporânea e acolhedora e é uma alegria e um prazer muito grande participar desse momento junto com vocês, meus irmãos. É motivo de alegria para nós. Nós estamos celebrando esse culto de maneira virtual devido aos decretos de distanciamento social, de restrição aqui no nosso município. Porém, nós, ainda que de maneira virtual, estamos aqui para louvar o Senhor, engrandecer o nome de Deus, ouvir a palavra de Deus e, com certeza, sermos edificados, transformados e guiados pela boa mão do Senhor, que nos conduz e nos direciona à sua soberana vontade. Irmãos, sobre cuidado familiar, é disso que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Sobre o cuidado, como nós devemos cuidar da nossa família e qual o resultado do cuidado que nós devemos ter com a nossa família. Nós, se fizermos um exercício e olharmos ao nosso redor, aos nossos contextos sociais, nós vamos perceber que a família o tempo todo ela é atacada pela fala de políticos, pela fala de pessoas que não concordam com a família, entre aspas, tradicional. Nós somos bombardeados por prezarmos valores bíblicos que nós somos instruídos através da palavra de Deus. Nós somos instruídos e nós somos, por causa disso, bombardeados o tempo todo. A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos são bombardeados com desconstruções, com informações muitas vezes falsas e errôneas. Nós somos levados ou tentam nos levar a uma desconstrução do que para nós é padrão, do que para nós é princípio. Se nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, é ela que nós devemos seguir. Nós vemos através de mídias sociais, nós vemos através de televisão, vários conceitos que são impostos por essas mídias e pela sociedade que agridem, que vão contra o nosso conceito familiar, que é o conceito bíblico, que é o padrão qual Deus deixou para nos orientar, para nos conduzir, o caminho que nós devemos seguir. Então nós devemos cuidar da nossa família de uma maneira muito especial, de uma maneira muito séria, de uma maneira muito profunda. E antes de entrarmos especificamente no que eu gostaria de tratar com vocês, os 3 pontos que eu gostaria de tratar com vocês, eu quero falar para os pais, vocês que têm filhos pequenos, principalmente até 9, 10, 11 anos, meus irmãos, não deixem de acompanhar o que os seus filhos estão vendo, não deixem de ver com eles ou acessar aquilo que eles estão tendo acesso. É muito importante cuidarmos. Hoje existe uma guerra virtual tentando ganhar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Tenha acesso não somente ao conteúdo que seu filho assiste, mas também ao coração do seu filho. É extremamente importante que você faça isso. Mas trabalhando de maneira específica e de uma maneira mais ampla sobre o cuidado com a nossa família, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, Paulo diz a Timóteo: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então aqui nós aprendemos que ao cuidar da nossa família, nós demonstramos que temos uma fé verdadeira. Quando Paulo fala isso a Timóteo, isso é muito sério. E uma das maneiras que nós temos para perceber a nossa fé em Deus é a forma como nós cuidamos da nossa família. Nós, quando negligenciamos a nossa família, ou se você vê alguém que negligencia a sua família, pode ter certeza que ele tem também negligenciado a sua relação com Deus. E isso é extremamente prejudicial. Deus quer que cuidemos da nossa família como uma característica da forma como nós nos relacionamos com Ele. Porque se cuidamos da nossa família, isso é sinônimo, isso é sinal, isso é resultado de uma fé verdadeira. Porque se nós entendemos quem Deus é, se nós entendemos o que Ele faz, entendemos que a nossa família é um presente dele para nós, e nós cuidamos bem dela,
isso é resultado de uma fé genuína e verdadeira em Deus. Irmãos, é impossível você dizer que tem uma fé genuína, uma fé verdadeira em Deus, se você não cuida dos da sua casa. Nós precisamos entender isso é muito sério. Que você possamos entender isso e nos esforçar para cuidar de maneira muito profunda e muito sincera das nossas famílias. E aqui entra um ponto muito importante, é uma palavra chamada intencionalidade. Muitas vezes nós somos genéricos no cuidado com a nossa família. Achamos que por trabalharmos, por provermos as necessidades básicas da nossa casa, isso é cuidado. Não, nós precisamos muito além disso. O que é um padrão? Um padrão é o mínimo desejável. E se nós fizermos só isso, isso é o mínimo desejável. O Senhor requer muito mais de nós. Nós vamos demonstrar que temos uma fé verdadeira quando nos sacrificamos pela nossa família. Principalmente nós, homens, os maridos que estão me ouvindo, nós devemos dar a vida pela nossa família. Nos esforçar e ter a intenção, a intencionalidade desse sacrifício. Isso deve ser algo que parte do nosso coração. Fala, eu vou morrer no lugar da minha família. Eu dou a minha vida pela minha família. Isso deve ser intencional de nós. Esse sacrifício deve ser do nosso coração. Nós devemos colocar isso como profundo, como sincero e com intenção. A intencionalidade nesse cuidado faz toda a diferença. Porque se fizermos somente o que julgamos necessário, toda a nossa casa ela vai sentir carências. E essas carências podem ruir toda a estrutura familiar que temos. Por isso nós devemos cuidar da nossa família, porque isso é demonstração de uma fé verdadeira. O segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre cuidar da família é honrar a palavra de Deus. Jesus vai dizer lá em João capítulo 15, verso 14, vocês serão meus amigos quando fizerem o que eu mando. Irmãozinho, é tão assim, parece que Deus, que tipo de amizade é essa que Jesus requer de nós? Eu vou ser só amigo quando eu obedecer? Exatamente isso, é o padrão que ele tem. Isso é o mínimo para sermos amigos de Deus, fazer o que Jesus manda. E nós devemos fazer com excelência. É desejo de Deus que você cuide da sua família, que você cuide dos seus filhos, que você cuide do seu relacionamento conjugal. É desejo de Deus. Ele mandou registrar na Bíblia, por exemplo, as funções de cada um, do marido e da mulher. Nós somos orientados pela palavra de Deus. Ou seja, isso mostra que Deus requer de nós que cumpramos os nossos papéis dentro do nosso relacionamento. Isso é certo que teremos benefícios. Claro, quando obedecemos a Deus, quando honramos a palavra de Deus, nós somos abençoados. Porém, é mais profundo ainda quando nós entendemos que é a palavra de Deus que nós estamos honrando. Porque a gente honra a nossa família, cuida da nossa família, às vezes a gente espera algumas coisas e Deus nos abençoa. Porém, se a gente entende como extensão desse cuidado familiar a nossa honra à palavra de Deus, com toda certeza nós nos empenharemos mais ainda para cuidar dos nossos. Quando você coloca em prática aquilo que a palavra te mostra, você está honrando o próprio Deus. E a palavra é muito clara quando ela nos ensina os nossos papéis, as nossas funções dentro da família, o que devemos fazer. A Bíblia ensina como ser marido, como ser esposa, como ser pai, como ser filho e honrar os pais. Nós devemos cuidar das nossas famílias. Marido, você precisa cuidar da sua esposa. Mulher, você precisa cuidar do seu marido. Pais, cuidem dos seus filhos. Filhos, honrem os pais de vocês. É o primeiro mandamento com promessa. Nós devemos cuidar da nossa família, porque isso é honra ao próprio Deus. Quando obedecemos, honramos a palavra de Deus, mas também honramos o próprio Deus. Quando nós fazemos aquilo que Ele ordena, que é o cuidado com a nossa família, então nós seremos achados amigos de Deus. Irmãos, olha que privilégio é isso. Nós somos e continuaremos sempre sendo servos de Deus,
porém Ele nos eleva a uma condição de amigos. Isso é privilégio, isso é honra, isso é bênção de Deus nas nossas vidas. Termos acesso ao coração do Pai, termos acesso a Deus livremente, ou poder ouvir aquilo que Ele tem falado a nós, ao nosso coração, o Senhor se revela a nós. Por isso nós devemos cuidar da nossa família, porque isso é uma expressão de honrar a palavra de Deus e o próprio Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é que cuidar das nossas famílias, da nossa família, grandes perspectivas são abertas. E essas perspectivas são tanto internamente quanto externamente. Essas perspectivas internas são a questão do sentimento, do testemunho que você produz dentro de casa, de pensamentos saudáveis, de cultivar relações, de você, pai e mãe, você ver o seu filho, aquele olhar de admiração por você, de respeito por você. Ele olha para você e vê que você é o grande herói da vida dele, que você é o grande exemplo que ele tem a seguir. Filhos, vocês podem inspirar os pais de vocês, os irmãos de vocês, quando novas perspectivas são abertas por cuidarmos da nossa família, por honrarmos os nossos pais. Nós somos abençoados. E externas são as possibilidades de testemunho e conversão. Quantas pessoas elas não se aproximam de Deus ou têm dificuldade em frequentar uma igreja devido a familiares que são totalmente incoerentes com a palavra de Deus. Familiares que dizem ser cristãos, mas agem como se Deus não existisse, ou que dão péssimo testemunho. Eu conheço pessoas assim, que não vão à igreja, e quando eu falo sobre Jesus com elas, elas têm uma grande dificuldade em entender, ou pelo menos tentar receber, ou ir ao culto, ou a um pequeno grupo, porque algum familiar é totalmente incoerente com a palavra de Deus. Então nós devemos cuidar das nossas famílias, cuidar de cada um dos membros da nossa casa, dos nossos pais, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, para que Deus possa dar a nós testemunho que abençoe pessoas, que gere conversão a outras vidas. Quando nós olhamos, por exemplo, em Atos 16:31, Atos 16:31 diz: eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Isso é a conversão do carcereiro. Essa palavra, esse testemunho que eles davam a esse carcereiro, abriu uma porta para a família toda do carcereiro. Não foi somente o carcereiro que foi abençoado, foi toda a sua casa, toda a sua família. Então a gente precisa entender que nós devemos dar testemunho com a nossa família, com um bom relacionamento com os nossos entes, bom relacionamento conjugal, bom relacionamento paterno e materno. Nós somos testemunhas. Boas e grandes perspectivas se abrem para que o testemunho de Deus em nós seja manifesto para outras pessoas, seja visto por outras pessoas, e que o amor do Pai possa, através daquilo que testemunhamos, da vida cristã que levamos, possa tocar a vida de outros. Então, meus irmãos, cuidem da família, não negligenciem, tenham intencionalidade, tenham interesse, se disponha, se esforce por isso. Abra mão de coisas muitas vezes supérfluas. Abra mão daquilo que não é necessário, muito menos essencial para o cuidado da sua família. Se esforce, se dedique, entenda, não há para nós aqui algo tão grandioso em vida do que a nossa família. Nós temos algo valiosíssimo nas nossas mãos, que é nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos irmãos, e que esse cuidado familiar se estenda não somente na nossa casa, mas você pode estender esse cuidado familiar para a empresa onde você trabalha, para a igreja, com os irmãos do seu pequeno grupo. Cuide uns dos outros, se esforce, irmão. Eu gostaria que isso ficasse muito claro e muito intencional da minha parte para falar com vocês. É necessário esforço, é necessário se doar, se entregar pela nossa família. Certa vez alguém disse que, na verdade, nunca deu quem dá do seu sem dar de si. Nós precisamos, além de dar do nosso, dar de nós mesmos. E a nossa família precisa não só daquilo que você pode dar,
mas de você, do seu coração, do seu tempo, do seu melhor tempo, das suas melhores qualidades, da manifestação da glória de Deus através da sua vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está me ouvindo. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, manifeste a Tua glória e que possamos, ó Deus, ser transformados pelo Senhor. Deus, que o Senhor nos alcance, que o Senhor faça de nós verdadeiros adoradores e que manifestam a Sua glória, Deus, cuidando da nossa família, honrando a Sua palavra, honrando o Senhor, ó Deus, honrando tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós. Que a nossa vida seja uma vida coerente, uma caminhada leve e segura, seguindo os passos que o Senhor tem para nós, seguindo a Tua voz, ó Deus, seguindo a Tua direção, guiados pela Tua presença e pelo Teu doce Espírito Santo. Que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe, ó Deus, os nossos familiares, pessoas, ó Deus, que conhecemos e que sabemos que têm enfrentado dificuldades, ó Deus, que o Senhor ache em nós pessoas que intercedem por essas pessoas. Deus, transforme situações, transforme corações e que o Senhor seja glorificado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês.